queria que você abrisse a tua Bíblia em Josué capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e 2. Josué capítulo 1, verso 1 e 2. Está no telão aí, você pode acompanhar também se quiser pelo slide, tá certo? Na minha versão diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Vamos ler mais uma vez. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Aleluia, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, a pastora Marinês sempre fala para mim que eu sou meio converseiro. Isso é verdade, a gente não é mineiro, mas a gente também não nega uma boa conversa. E é verdade que eu converso bastante mesmo com várias pessoas, inclusive tem algumas aqui, eu tenho percebido nessas conversas, conversa vai, conversa vem, que uma coisa é fato: todos nós estamos, em alguma medida, em algum nível, passando por alguma transição. Nós enfrentamos transições durante o decorrer da vida. Se a gente pensar certinho, a vida é uma transição. A gente nasce, cresce, depois passa para a decadência, começa a envelhecer, decadência no bom sentido, tá? Começa a envelhecer, criando sabedoria e tudo mais, tá, irmãos? Nesse sentido aí, tá certo? E depois a gente morre. Transição, a vida é uma transição, tá certo? E eu vou falar para você, eu e a Vanessa, sabemos um pouquinho sobre como é transição, passar por transição. Durante esses 5 anos a gente passou por várias, né? Acho que a gente, nem sei se a Vanessa sabe, a quantidade de endereços que a gente já chamou de lar, já chamou de casa, passamos por várias transições, né? Talvez você está passando por uma agora. É meio que impossível nós não passarmos por transição nessa vida. Sabe o que é isso? Mas é claro que nós não passamos por isso sozinho. Às vezes a gente acha que as transições acontecem só com a gente, mas talvez a pessoa que está aí do teu lado, sentada nessa cadeira, está passando por uma transição, e talvez uma transição ainda mais desafiadora que a sua, ainda mais dolorosa talvez que a sua. Fato é que nós não passamos por transições sozinhos porque a transição é inevitável. O que pode não ser inevitável talvez é lidar com estabilidade diante das transições. E existem vários exemplos que a gente pode dar de transição, não é verdade? Talvez um problema no casamento, problema no teu relacionamento conjugal, fez com que você transicionasse para uma situação que você nunca imaginava. Talvez o teu casamento, infelizmente, está passando para a transição do divórcio. Você lutou até o fim, você agiu com todas as suas forças, mas não teve jeito, você vai ter que transicionar para o divórcio, infelizmente. Uma experiência, uma transição dolorosa, esse exemplo. Vários outros, nascimento de um filho. Irmãos, falar para você mais uma vez, se tem alguém que sabe como é transicionar com um filho dentro de casa, eu sei que tem um monte aqui, porque tem um monte de bebê, mas eu e a Vanessa a gente está provando disso. Tem uma transiçãozinha ambulante, ela nem ambulante ainda, porque ela nem anda, mas olha, parece que anda, porque ela dá uns perdidão na gente lá em casa. Transiciona tudo, cara. Tua vida transiciona de uma maneira que você nem imagina, você vê estrela. A cama, que antes era um lugar assim, frequente na tua casa, você conseguia dormir na hora que você planejava, de repente transiciona para um sonho de consumo. Entendeu? Você sabe, se você tem filho, você sabe como é isso. Se tem irmão mais novo, você passou por isso também. Transicionando. A vida é feita disso. Filhinho pequeno, né? Que mais? Perda de algum ente querido. Talvez você está passando pela transição do luto. Talvez você perdeu alguém que era talvez ali fundamental dentro do teu lar. Talvez seja a hora de ouvir o que Deus tem para você nessa manhã, porque eu tenho certeza que Deus tem a resposta para essa transição tão dolorosa que talvez você está passando nesse sentido. Também, desemprego, talvez você estava lá empregado e tudo mais, e você foi transicionado para o mercado de trabalho. Acontece, transições. Desemprego é tão natural como o emprego, não é isso? Assim como crescer é tão natural quanto envelhecer. E não há nada de ruim em envelhecer, tá, irmãos?
natural. Alguém enfermo, de repente caiu enfermo lá na tua casa, teu filho talvez, a gente sente muito quando é filho. Está na hora de transicionar. A doença, embora não pareça, é tão natural da vida quanto o momento de saúde. Não é isso? O problema é que, como eu disse para vocês, recentemente tenho conversado com várias pessoas. Estão passando por algumas dessas transições. E acontece que muitas delas, a maior parte das transições são duras, são difíceis. Elas podem dar dor de cabeça, podem proporcionar momentos de desespero, onde você não sabe como agir, você não sabe como pensar, não sabe como reagir, você não sabe, perde teu chão. Aquele monte lá que você imaginava que era, de repente foi abalado. E daí? Ainda pior, se nós não soubermos como lidar com a transição, nós podemos cair no problema da amargura, da frustração, no problema da melancolia, da estagnação, vários outros. Por isso é que é muito importante nós entendermos aquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã sobre transições. Por isso é que é importante nós sabermos como lidar nessa atitude, nessa ação de transicionar. A gente tem que saber lidar com isso. O problema é o seguinte também, além de tudo isso, não saber como lidar com as transições, é que tem transições que vêm de supetão. Tem transições que vêm de uma hora para outra. E transições indesejadas, como eu falei aqui. Porque você não pode negar que tem transições que a gente deseja, a gente planeja, né? A gente está esperando, está almejando por aquela transição. Por exemplo, a transição do vestibulando para o calouro. Você se preparou, você buscou, está ali naquele lugar, de repente você viu o teu nome no edital e você foi aprovado. Glória a Deus, uma transição que a gente já esperava, que a gente almejava. Mas, como eu citei aqui, você não estava esperando ser transicionado, promovido para o mercado de trabalho. Tem transições que a gente espera, né? A gente faz lá o plano para ser mãe, para ser pai. Tem transições, como eu disse aqui, que a gente não espera, de perder aquele ente querido ou aquele amigo próximo. Transições que a gente não espera. Talvez uma mancada lá no trabalho. O cara foi lá e passou a tua perna, cara que você confiou. Não era desejado, não era almejado, mas acontece. Natural, embora não pareça. Transições também não são necessariamente negativas, irmãos. Eu queria tentar você isso. Transições podem proporcionar amadurecimento, elas nos desenvolvem. Nós não podemos esquecer que, se não fosse a transição, nós não seríamos resgatados por Deus da escuridão para a sua graça. Se não fosse as transições, nós não seríamos resgatados por Deus do poço de desespero para a esperança que Deus tem para nós. Nós não seríamos resgatados de uma vida que não tinha mais aquela luz no fim do túnel para a vida eterna. Transições são positivas se nós soubermos como lidar com isso. Acontece que tem muita gente que não sabe lidar. Tem uma diferença imensa entre pessoas que sabem transicionar, sabem como se portar diante disso, sabem a postura espiritual diante das transições, e tem algumas que não se atentam para isso. E por isso, como eu mencionei, caem na amargura, na frustração e tudo mais. Tenho visto com meus próprios olhos, irmãos, pessoas que têm passado por dificuldades imensas, transições dolorosas, coisas terríveis, têm enfrentado situações que, quando a gente olha de fora, a gente não entende o que está acontecendo. A gente é abalado pela situação que ela está passando. Fui visitar uma irmã esses dias, tinha sofrido um AVC logo depois que ela tinha se batizado. E a fala daquela irmã, ela lutava para conseguir falar. Por conta do AVC, ela estava passando por 2 sessões de fisioterapia por dia. A luta dela era para conseguir mover a mão a ponto de colocar comida para dentro da boca. E eu, um pouco olhando aquela situação, meio que admirado, estarrecido, a palavra certa, fiquei pensando, puxa vida, como é que essa irmã está enfrentando isso? E naquele momento Deus me falou um pouco sobre transição. A irmã olhou para mim e falou, pastor, eu sou grato a Deus, porque antes de eu passar por esse problema, o Senhor me salvou. Antes de eu passar por esse problema, por esse AVC, o Senhor se apresentou a mim. E hoje eu tenho uma estabilidade que esse problema aqui, essa luta que eu estou passando, essa fase transitória, não me tira o conforto e a paz, não. Não, pastor, eu não estou desesperada com essa situação. Eu estou bem porque Deus está comigo. Estabilidade, irmãos. É isso que nós precisamos na hora das transições. Assim como tem várias pessoas que tinham tudo para dar certo, mas estão caindo na amargura.
tinham tudo para agir nas situações de transição de maneira positiva, de maneira a liderar a situação como tem caído no caos e no desespero. Porque existe a estabilidade, que é um fator crucial diante da transição. E essa estabilidade, ela conta com uma postura espiritual. Qual postura espiritual é essa? Postura que a gente vê em Josué. Josué recebe a postura diante de Deus, instruções da parte de Deus, para lidar com as transições, com a grande, talvez a maior transição da história do povo de Israel, de uma maneira a qual ele não perderia estabilidade, ele conseguiria lidar com aquilo. Deus dá instruções a Josué para que ele não perdesse a cabeça, porque aquele era um momento crucial na história, não só de Josué, como de todo o povo. Eu não sei se você sabe da história, mas Josué tinha um antecessor que era o cara, vamos dizer assim, Moisés. A mão de Deus estava sobre Moisés, o grande líder de Israel, que tinha tirado o povo do Egito, tinha operado milagres pelo poder do Senhor, tinha levado o povo até o deserto, tinha conseguido liderar um povo difícil. Sabe aqueles tinhosos mesmo? Isso era o povo de Israel, o povo difícil, duro coração, durante 40 anos no deserto. Moisés, o grande servo do Senhor, tinha morrido. Mas antes disso, o Senhor tinha falado a Moisés o seguinte: vocês vão herdar a terra prometida de Canaã. Então Josué, não tinha só o desafio de suceder Moisés, como ele tinha também o desafio de conduzir o povo até a terra prometida. Essa era uma transição, um desafio transitório imenso. Mas Deus deu a Josué algumas instruções, que eu tenho certeza que Deus está dando para você nessa manhã também. Diante da transição, irmão, eu não sei qual é a transição que você está passando. Eu não sei qual é a ação de transicionar que você está enfrentando. Talvez seja alguma dessas que eu mencionei, talvez sejam várias outras. Mas essa postura continua sendo a mesma, é isso que a gente precisa seguir. Primeira postura que Deus disse a Josué, está lá no verso 1. Deus disse o seguinte a Josué: meu servo, olha só, está lá no telão, isso aí. Meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo. Mais uma vez, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir esse povo, Josué. Em outra versão diz o seguinte: dispõe-te, Josué. O Senhor chama Josué à disposição. No hebraico é alguma coisa parecida com levanta-te. A impressão é que Josué estava ali ainda pranteando talvez pela ida de Moisés, pela partida de Moisés. Mas o que Deus diz a Josué, chama Josué, convida Josué a levantar-se, a dispor-se, a estar pronto diante daquela situação. Naquele momento, a terra prometida, as grandes maravilhas da terra prometida estavam logo ali, depois do Jordão. E esse era o grande alvo do povo de Israel. Grandes bênçãos estavam reservadas para eles. Mas, ao mesmo tempo, existia esse grande desafio da morte de Josué e também das tribos que aguardavam, tribos de gigantes e tudo mais que aguardavam depois do Jordão. E transição é assim também, irmãos. As transições, muitas vezes, são situações ambíguas, são paradoxos, que às vezes colocam a gente numa confusão imensa onde a gente não sabe para que olhar. Você olha para a bênção, você olha para a dificuldade. Embora a situação possa ser ambígua, irmão, queria lembrar você que o primeiro passo é sempre se dispor a Deus. O primeiro passo diante da transição é sempre se colocar à disposição do Senhor, estar pronto para agir. Falar para Deus: Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas aqui é com o Senhor, eu só estou disposto a ir onde o Senhor quer que eu vá. Essa é a instrução de Deus para Josué e essa é a instrução do Senhor para nós hoje. Transições sempre precisam desse primeiro passo. Foi assim com Abraão, foi assim com o apóstolo Pedro, foi assim com o apóstolo Paulo. E não se engane, talvez seja assim, esse seja o momento de ser assim com você também. Você dá o primeiro passo, de se dispor a Deus, levantar a mão, rendido ao Senhor e se entregar totalmente. Se queremos manter a cabeça fria diante das transições, meus irmãos, nós precisamos nos colocar na mão de Deus. Nós precisamos estar prontos a ir e fazer o que Deus quer, lembrando que nada foge do controle de Deus, nada foge do controle do Senhor. E se você quer estar pronto, eu queria que você soubesse que a prontidão que Deus pediu de Josué, o convidou a realizar, prontidão essa que nos traz essa estabilidade diante das transições, posição essa que nos traz a postura correta
Postura espiritual correta diante das transições conta primeiro com o senso de urgência. Deus chamou Josué para aquele momento. Deus chamou Josué dizendo: chegou a hora e a hora é agora, Josué. Levanta-te, dispõe-te, pois agora. E a gente não pode negar que uma das tentações para nós, diante das transições, é protelar. A gente sempre é tentado a protelar diante das transições, diante das decisões que às vezes estão inseridas na transição. Mas o chamado de Deus para Josué, e para mim e para você, é a se colocar à disposição do Senhor hoje, agora, nessa manhã, diante da transição que você está, irmão, saiba que o momento é agora. Não protela, porque isso não vai resolver a situação. Dispõe-te, pois, agora. A hora de chorar por Moisés, Josué, já foi, ela já passou. Talvez seja isso que Deus queria falar conosco também. Josué passou, talvez você queria ouvir, inclusive, nessa manhã, que o Moisés ia ressuscitar, que o Moisés ia voltar. Talvez Deus esteja claramente agora te direcionando que Moisés não volta mais, que aquela situação ficou. Agora está na hora de viver o novo do Senhor, está na hora de olhar para frente, está na hora de agir em prontidão ao Senhor, com mãos levantadas a Deus, nesse momento. Também, prontidão exige conclusão de ciclos anteriores, irmãos. Se tem uma coisa que Deus não faz, é pular etapa. Não faz. Moisés precisou morrer para que aquela transição começasse. Você percebeu isso? Acontece que o chamado de Josué inicia-se com a morte de Moisés. O fim de uma fase, o fim de um ciclo. Trazer Moisés de volta não estava em questão. Não era isso que Deus tinha para Josué. Não, ele não ia dar a Josué a notícia, como eu falei, de que Moisés ia voltar, não. Porque o que Josué tinha que entender é que agora, para ele, era só a frente que ele tinha que olhar. Às vezes, irmãos, a gente começa a sofrer com a transição, porque a gente não se dá conta que as coisas que passaram precisam ficar lá atrás. Talvez você está pensando, mas lá eu não teria perdido o meu trabalho, o meu emprego, se aquele infeliz não tivesse me passado a perna. Eu não teria passado por isso, se aquela enfermeira lá no hospital tivesse me atendido antes. Eu não teria feito mas não aconteceria isso se... Irmão, não é isso, não é essa posição que Deus tem para nós diante da transição. A posição é, agora, acabou o ciclo, ficou para trás, a justiça vai ser feita, porque ela cabe a mim, você só segue em frente no caminho que eu estou te apontando. É isso que Deus exige da nossa parte, se nós queremos agir com estabilidade diante das transições, se nós queremos manter a cabeça no lugar, cabeça fria diante da transição. Conclusão de ciclos anteriores. E também a confiança. Não tem como a gente estar de prontidão ao Senhor se a gente não confia. E talvez a gente às vezes até pensa, mas eu confio no Senhor. Mas uma coisa que denuncia às vezes, que a gente não confia tanto no Senhor, são as reservas que a gente acaba fazendo. Nós somos ligeiros em fazer reserva, irmão. Você não pode negar isso aí, porque eu sei que é assim, eu vivo muitas vezes essa tentação de ter reserva, de começar a dar jeito na vida para que a situação não saia do controle. Mas o que Deus nos diz, nos chama a fazer, é o mesmo que Jesus fez com o homem que ouviu a sua palavra. Em Mateus, no capítulo 8, verso 21 e 22, Jesus disse o seguinte para um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos disse a Jesus, olha lá para o texto: Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Está esse texto aí, Fraga? Não está? Ok. Mas você conhece essa passagem. Diz o seguinte: permita-me que eu vá sepultar primeiro o meu pai. E o que é que Jesus disse? Segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Sem tempo para você ajeitar a situação para não sair nada do controle. É isso que Jesus está falando para esse homem. O que esse homem queria era manter a situação no controle, dar um jeitinho ali para tudo agir conforme ele queria. Mas o que Deus deseja de nós, muitas vezes nas transições, é que a gente abra a mão, não tenha reserva, não faça reservas nenhuma, só o siga, só vá para onde Jesus está indo. É isso que Jesus fala para nós hoje, irmãos. Olhando para tantas situações de transição, como eu falei para vocês, a gente tem passado,
que a gente tem vivido, que Deus nos chama é a não ter reservas, não fazer planos para que nada saia do controle, porque se o controle estiver na nossa mão, é aí que a gente está encrencado. O controle tem que estar na mão de Deus, por isso confia totalmente em Deus no momento de transição, nesse momento de dificuldade. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama, diante das transições, a nos prontificarmos imediatamente, respondendo de imediato, a estarmos prontos a dizer sim, eis-me aqui, e isso se trata de assimilarmos a situação e respondermos a isso com uma entrega total a Deus, como nós cantamos hoje, que nós estamos rendidos ao Senhor. Muitos medos, é verdade, que podem aparecer, talvez você está enfrentando alguns deles hoje. Você está lá perto do casamento, você nem sabe como ser um esposo ou uma esposa. Meu Deus do céu, como é que eu vou casar se eu nem sei como é isso? Irmão, lembra de uma coisa, talvez você não esteja pronto, mas Deus está. Talvez você não esteja pronto a saber como lidar com essa situação, mas Deus está, então se entrega a Ele. Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação, então seja a boca de Deus e dê esse conselho a esse irmão. Entregue-se ao Senhor. Não adianta ter reserva, não adianta tentar resgatar o Moisés, tentar ressuscitar o Moisés, não adianta. A transição exige de nós um primeiro passo, o passo da confiança. É assim que a gente mantém a estabilidade diante das mudanças que são inevitáveis na vida. Também muito importante, diante das transições, a gente ter a postura adequada, que Deus espera de nós, é nós agirmos. A palavra é ação. Ação. Olha só o que Deus diz para Josué. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para quê? Para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Chegou a hora, Josué, você atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. O que Deus está chamando Josué aqui é ação. Você não vai ficar aí com os braços cruzados, não, Josué. O que eu tenho para você é atitude. É ação diante do problema. Perceba aqui que o cenário de Josué, a instrução dada por Deus a Josué é o seguinte: temos aqui um problema, o Jordão, um grande desafio, e nós temos depois do Jordão, Josué, a terra que foi prometida a vocês. A situação, o cenário que se arma, o quadro que é pintado aqui é o seguinte: nós temos um problema, Josué, mas você não deve se atentar a ele, porque o problema não é o destino final. O que eu tenho para você nesse momento é a terra prometida. Deus deu uma visão a Josué, uma visão clara. Interessante como o próprio Deus aborda o problema do Jordão como se Jordão fosse um córrego a atravessar, como se fosse uma pocinha. Deus não aumenta o problema do Jordão. E muitas vezes é isso que a gente é tentado a fazer, diante dos problemas que as transições nos trazem. A gente é levado muitas vezes a supervalorizar o problema. Então, no nome de Jesus, meu irmão, não supervaloriza o problema. Porque o destino de Josué não era o Jordão, o destino era a terra prometida. E o destino diante da transição que você talvez esteja passando, não é o problema, é aquilo que Deus tem para você depois da luta, é o sustento de Deus, é o cuidado, o consolo de Deus, a fidelidade de Deus. Esse é o destino que a transição que você está passando pode te levar. O problema é que muitas vezes nós perdemos a estabilidade, que é tão necessária na hora das transições, porque nós entendemos e olhamos para o Jordão como objetivo final. E por isso nós já nem agimos. Oh Deus, tem um rio aí na frente. Depois desse rio aqui, tem um gigante lá me esperando. Tem vários povos, mais numerosos que os meus. Como é que eu vou fazer? Como disseram os espias, né, algum tempo atrás, puxa vida, a gente é gafanhoto, Josué, perto desses caras aí. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai atravessar esse Jordão? E talvez a gente muitas vezes cai nesse problema também. Mas a instrução de Deus para nós é agirmos olhando para o destino final. Por quê? Porque quando nós olhamos para o destino final, o problema retoma o tamanho que ele realmente tem. Quando nós olhamos para Deus, para o desejo dele, para cada um de nós, como objetivo final, não, eu sei que diante disso, diante dessa luta, diante dessa transição, o que Deus tem para mim é a fidelidade dele, o que eu tenho à disposição de Deus é o seu amor, o que eu tenho diante de Deus é a sua honra, porque Deus honra quem me honra, eu estou tentando honrar a Deus. Então, quando a gente olha para o destino final dessa maneira, o problema volta ao tamanho que ele realmente tem. Talvez seja isso que você tenha que fazer, olhar para o destino final, pensar naquilo que está para além do Jordão.
E aí eu queria fazer uma pergunta crucial aqui a você. Para onde você está olhando diante dessa transição? Você está olhando para o Jordão ou você está olhando para Canaã de Deus? Você está olhando para o problema, para o obstáculo, para os gigantes, talvez por esse gigante dessa transição que você está passando, talvez um gigante doloroso, árduo, difícil. Ou você está olhando para a terra prometida, ou você está olhando para Deus, que é o seu sustento, ou você está lembrando daquela promessa de Cristo Jesus, que Ele viria e nos buscaria, que Ele iria para preparar um lugar, mas nos levaria para a vida eterna. Você está olhando para a vida eterna nesse momento? É isso que eu queria pedir para você se perguntar. Porque se você não estiver olhando para isso nesse momento, eu clamo a você, eu faço apelo para que você olhe mais uma vez, porque o destino final é a vinda de Cristo, é a vida eterna, é o consolo do Senhor, é a fidelidade de Deus, é o sustento de Deus e o abraço de Deus. Esse é o destino de cada um de nós, uma vez que nós estamos estáveis em Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus, porque Ele é poderoso, Ele tem um destino glorioso para cada um de nós, uma vez que nós confiamos nele. E por fim, queria deixar mais uma palavra para você, é a palavra para nós agirmos com a estabilidade que Deus nos proporciona, diante das transições difíceis, árduas, os desafios da transição, é a palavra influência. A gente não pode negar, e a gente tem que saber, se você não sabe, se dê conta nessa hora, todas as ações contam com uma multidão de espectadores. Em todas as situações que a gente está vivendo, a gente está sendo observado. Uma coisa que nosso mundo hoje em dia está deixando muito claro é que nós estamos sendo observados a todo momento. Algumas cidades do mundo já estão com câmeras por todos os bairros. Nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo vistos. Nós não podemos negar isso, mas a postura que nós devemos ter diante disso, diante das lutas, não é do individualismo, eu não vou me importar porque as pessoas estão olhando, pensando e tudo mais, porque eu sei que isso aqui é para onde eu estou, e às vezes a pessoa é para onde eu vou, e às vezes a pessoa está indo para onde Deus nunca quis que ela fosse. A atitude diante disso é a seguinte, a atitude de ser influência nesses momentos. É você entender que você é chamado para ser uma influência, uma inspiração diante da dificuldade que você está passando. Olha só o que Deus ordena a Josué, indica a Josué, manda Josué fazer. Meu servo Moisés está morto, chegou a hora então, Josué, de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão. O que Deus está dizendo aqui, em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, chegou na hora, está na hora, chegou a hora de você, Josué, liderar e influenciar esse povo todo, carregar esse povo até a terra que eu te dou, que eu dou a Israel. Existem algumas situações na Bíblia, isso é muito interessante, que Deus manda um decreto para o povo todo. Vocês vão jejuar agora, o chamado coletivo, esse é o momento da oração, todos vocês vão orar, mas não é isso que acontece nesse texto, nessa passagem. Essa passagem que acontece é um convite individual a Josué a liderar, a servir de inspiração a todo o povo. O chamado de Josué é para que ele fosse uma influência até para Israel, quer dizer. Irmãos, como a gente falou aqui, a bucha não era pequena. O abacaxi que Josué teria que descascar, irmão, não era fácil, não. Era levar um povo que tinha dado um monte de dor de cabeça a Moisés no deserto, a passar para a terra prometida. Seriam travadas inúmeras batalhas, muitos gigantes, como a gente falou aqui, cidades fortificadas, povos com tecnologia muito mais avançada que o povo de Israel. Além disso, o grande líder lá, Moisés, tinha falecido. Meu Jesus, a grande inspiração do povo, agora eu vou ter que servir de inspiração para esse povo ao nível de Moisés, o grande líder. Imagina só isso. Mas Deus não considerou nada disso. Deus chamou Moisés ainda assim a servir de influência a todo o povo, a direcionar todo o povo para que eles fossem até a terra prometida, abaixo da liderança de Josué. Estou trocando os nomes aqui, mas você sabe o que eu estou falando, está entendendo, né? Amém, irmãos? Deus nos chama à influência.
Deus nos chama a agirmos na situação, entendendo que a situação está à nossa mercê e não nós estamos à mercê da situação. Nós somos chamados a liderar a situação, a sermos senhores sobre as transições que nós estamos passando. É isso que Deus nos chama a fazer. Esse foi o chamado a Josué e é isso que Deus nos chama a fazer nessa manhã. Então, no nome de Jesus, entenda que a palavra para você é influência. Se você serve a Cristo, se você conhece a Cristo, se você decidiu por Ele como seu Senhor e Salvador, saiba que você é luz desse mundo. Luz indica o caminho. Você é sal da terra. Sal é aquele que dá gosto, aquele que mostra a diferença. Você é chamado para isso. Nós, como igreja do Senhor, somos chamados a influenciar as pessoas de uma maneira inspiradora, ainda que a gente esteja passando, como diz o salmista, pelo vale da sombra, pelo vale da morte, pelas dificuldades, pelas dores. É isso que nós somos chamados nessa manhã, irmãos. E aqui eu posso citar inúmeros exemplos de coisas que eu mesmo tenho visto. Deus tem dado a graça de enxergar os milagres que Deus tem feito. Foi visitar uma irmã que estava num estado terminal de câncer. Eu não sabia nem como falar com aquela irmã, e mais uma vez, eu na minha juventude, eu sou novo ainda, graças a Deus, mas nada contra, mais uma vez, tá, irmãos? Se o irmão é velho, por favor, mais velho, por favor, não é isso que eu quis dizer, tá, pastor Carlos? Beleza? Sei que o senhor ficou meio assim, não é isso não. Mas, irmãos, na minha juventude, meu espírito inocente, vamos dizer assim, né? Meninão, olha, fui lá, não sabia como falar com essa irmã. E mais uma vez uma pedrada, pastor, estou aqui, talvez eu morra semana que vem, talvez esse mês, eu não passe talvez dessa noite, mas Deus está comigo, e eu sei que ainda que eu morrer, eu vou para a vida eterna, eu vou para a glória de Deus. Irmãos, inspiração, influência, essa mulher foi inspiração para mim. A gente está lá fazendo também no dia a dia, né, as entrevistas de batismo, e a gente vê a importância de ter influências positivas, como as influências fazem diferença na hora das decisões do batismo, por exemplo. Quantos e quantos irmãos nas entrevistas de batismo estão falando, olha pastor, o meu líder de grupo pequeno foi uma bênção para mim, o meu líder serviu de inspiração, me mostrando que eu não estava fadado àquela situação, que eu poderia vencê-la, e influência. Muitas vezes, ouvindo tantas pessoas, eu vejo lá os líderes servindo de influência também a outros GPs. Você não sabe, meu irmão, GP é um lugar de bênção, um lugar de salvação. Fomos fazer uma visita esses dias numa casa, eu e o Renato, e ali a glória de Deus inundou o lugar, houve salvação. GP é sinônimo de bênção e de salvação, irmãos. E esses GPs têm se multiplicado por quê? Porque pessoas estão servindo de influência aos outros, para que aquilo que tem acontecido na vida deles aconteça com os outros também. Isso é influência. Não posso deixar de citar aqui um caro amigo, serviu de influência para mim. Eu estava recentemente no velório, e ele prega aqui, muitas vezes. Esse cara serviu de uma influência imensa para mim. Ele estava com a sua avó, enferma. Ele teve que cuidar da sua avó, que estava passando por um momento de dificuldade, estava sozinha, mas ele não permitiu que ela ficasse sozinha. Cuidou dela até o último dia, honrou a ela. Irmãos, essa pessoa me abençoou demais, me influenciou a ser uma pessoa melhor. Sabe o que é isso? É o chamado que Deus faz a Josué. É o chamado que Deus faz à sua igreja, a ser influência. Você abençoa o outro quando você age influentemente. Você abençoa o outro quando você age inspiradoramente. Saiba disso, irmãos. Talvez essa transição aí seja o momento de você estar abençoando outras pessoas com a esperança e com a fé que você não abre mão. Com uma postura inabalável diante da situação, de saber que Deus está junto com você. Entenda, tem muitas pessoas te olhando, e talvez seja esse o momento de você mostrar a face de Deus, ser a face de Deus visível nessa terra, levar muitas pessoas a serem inspiradas pelo Senhor. Talvez esse seja o momento de você ser influência. E eu queria então concluir, recapitulando para você o seguinte: transições são inevitáveis, como a gente já viu, como a gente já comentou aqui. Agora, a instabilidade, ela é opcional e às vezes ela pode passar batida. Esse fator que é crucial na transição. Para ter instabilidade diante da situação, você não quer perder a cabeça?
esteja à disposição de Deus. Lembra que nós somos como folha que o vento carrega nas mãos de Deus. Esteja sempre à disposição. Feche os ciclos que você tem que fechar. Não tenha reservas. Tenha esse senso de urgência. Diante da transição, atitude. Tenha ação. Haja. Em nome de Jesus. Não fique estagnado por essa situação. Não seja surpreendido por isso. Haja. E também influencie. Lembra que tem pessoas olhando para você, mas isso não pode fazer com que a gente caminhe para o individualismo, não. Tem que fazer a gente a ser bênção na vida do outro, enxergar que nós temos uma responsabilidade da parte de Deus, a sermos face de Deus nesse momento. E eu quero orar por você nesse momento, então. Se você está passando por alguma transição, quero que você feche teu olho. Nós vamos clamar nesse momento. Queria pedir a todo mundo fechar os olhos. Nós vamos clamar a você que está passando por alguma transição. Todos de olhos fechados. Se você quiser colocar a tua mão no coração como gesto de fé, coloca a mão no teu coração. É verdade que as transições são dolorosas muitas vezes. Às vezes são árduas, difíceis, mas Deus está contigo, assim como estava com Josué, e vai te capacitar a transicionar de uma maneira abençoadora e inspiradora aos outros, e sem perder a cabeça também. É isso que Deus nos promete. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar todos juntos. Pai, diante do Senhor nós colocamos as nossas transições, as mudanças que às vezes tomam a nossa vida. Às vezes a situação ela deixa a gente, Senhor, de perna para o ar. Ó Deus, é verdade, mas nós colocamos as transições diante de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, entregando toda a nossa fé em Ti, toda a nossa confiança no Senhor, porque nós sabemos que uma vez que nós entregamos a nossa confiança, nosso caminho a Ti, nós não perdemos o controle, porque nós estamos na mão do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.